Ok, no momento então estamos gravando a aula. Pessoal que tiver problema com a gravação online, por favor se retire da sala e acesse esse conteúdo posteriormente, né? Assim que tiver finalizada a gravação, como sempre a gente põe aí coloca na nuvem para que vocês tenham o acesso a esses conteúdos. Então, como a gente sempre faz, né? A gente faz um review daquilo que foi discutido em cima da nossa última aula. E em cima disso que foi discutido da última aula surgiram algumas dúvidas, e essas dúvidas a gente gosta de comentar e estar esclarecendo antes de dar andamento aí ao novo conteúdo. Então colocaram aqui uma primeira observação. É possível utilizar 2 ou mais protocolos em uma mesma rede para comunicação entre equipamentos e máquinas? 2 protocolos em uma mesma rede. Quando a gente fala uma mesma rede, sim. Em qualquer interface elétrica, eu digo não. Tá? Então vamos partir do princípio. Field Bus. Eu consigo colocar numa RS485 o Modbus e o Profibus para trafegar junto? Não, eu não consigo. Tá? Eu tenho um meio físico extremamente restrito e eu tenho protocolos onde eles definem aquela situação. Se o mestre está utilizando, ninguém mais usa. Se o escravo está utilizando, ninguém mais usa. Como é que eu vou intercalar o compartilhamento dessa mídia entre 2 mestres que não se conversam? Ok? É como se você colocasse numa mesa redonda, em lados opostos, né? 2 alemães conversando intensamente e na referência cruzada 2 chineses conversando simultaneamente. Vai chegar um momento que ninguém mais vai entender nada do que eles estão falando. Tá? Por mais límpida que seja a transmissão, a recepção pelos 3 elementos ali é conflitante. Tá? Então esse conflito existente nessa analogia verbal, ela também vai ocorrer, né, no canal elétrico, naquele par diferenciado. Né? Esse conflito é o que a gente chama de colisão. A colisão de dados é quando eu tento colocar 2 informações simultaneamente e que não é possível. Tá? Então, quando a gente fala da tecnologia elétrica, Field Bus, par 485, um único par trançado, isso não consegue acontecer. Tá bom, professor. Então, onde que isso pode acontecer? Quando eu estou navegando na internet, tá? Eu estou tendo essa videoaula, a gente está conversando. Se você tiver o Outlook aberto, ele vai estar recebendo um e-mail novo, não vai? Mandar um e-mail para todo mundo agora, vai chegar um e-mail para vocês. Você pode estar com uma tela do YouTube aí, fingindo que está assistindo minha aula, mas na verdade você está vendo o vídeo lá do teu cantor preferido. E essa máquina pode estar interligada a um sistema de segurança vigiando as suas câmeras IP. Vigiando o que está acontecendo no sistema de segurança de câmeras via internet. Eu estou falando de 4 ações distintas, né, num mesmo meio físico. Isso é possível? Sim. Nós temos aí o TCP/IP, nós temos o HTTP, tem o UDP, existe o HTML, que aí já entra em camadas de software diferente do modelo OSI. Então eu tenho várias coisas que podem estar ocorrendo na mesma interface. Se você me perguntar, professor, mas no mesmo instante que eu transfiro o bit do DVR, eu transfiro a informação da tela, da imagem da conferência? Não, não é no mesmo instante. Mas a interface elétrica e as interfaces os componentes que fazem a função de transferência e recepção de dados são capazes de armazenar, de bufferizar uma parte da informação, bufferiza outra, bufferiza outra.
né? Eles vão aglutinando as informações e mandam um pouquinho de cada uma. E a hora que chega lá do outro lado, ele recebe um pouquinho de cada uma e vai montando essa informação em pequenos pacotinhos até que essa entrega ocorra. Tá? Então, uma das benécias do Ethernet, dessa interface física, é exatamente isso. Eu posso mandar e receber várias informações simultâneas. Não interessa se é o aplicativo ABC. Eu mando e a interface elétrica, a interface do sistema, gerencia a velocidade, a prioridade, quem que chega primeiro de um lado ou de outro, através de um único equipamento. Tá? Então, se a gente falar de protocolos industriais agora, que é ao qual a gente se refere, que é a tecnologia que a gente está trabalhando. Quando eu falo do padrão IEC 61850, tá? Além de ser uma padronização, né, um guia de boas práticas de tecnologias a serem envolvidas aí, existe o protocolo IEC 61850-3. Nesse protocolo, denominado um único protocolo, IEC 61850, eu tenho 4 protocolos distintos lá dentro. Né? Eu tenho, inclusive, além de serem 4 protocolos distintos, eu tenho o protocolo mestre-escravo e tenho o protocolo produtor-consumidor, na mesma interface elétrica Ethernet. Então, eu tenho uma parte desse pacote de comunicação que só se preocupa em levar e trazer dado. O mestre pergunta, o mestre responde. O mestre pergunta, o mestre responde. Existe uma outra parte desse protocolo que ele é responsável pelo quê? Informações de emergência, informações de configuração. Sempre que preciso, ele vai lá, levanta a mão e toma prioridade da comunicação naquele momento. Nessa circunstância, é um protocolozinho lá do tipo produtor-consumidor, né? Que é o que a gente vai comentar depois aí, que foi uma das dúvidas que surgiram. De forma acíclica, de vez em quando, ele levanta a mão e pede prioridade. Ele usa o canal de comunicação. Existe um terceiro protocolo que é de prestação de conta. Olha, fulano, eu estou vivo. Olha, fulano, eu estou vivo. Se o fulano leu ou não leu, o problema é do fulano. A minha geração, o meu informe de que estou ativo está existindo. Eu estou gerando uma informação via UDP e essa informação está chegando lá do outro lado, né? Dizendo o seguinte, olha, realmente o equipamento está ativo e eu não preciso me preocupar com ele. Tá? Então, tudo isso acontecendo num único pack, num único pacote. Ele é um protocolo relativamente complexo. Respondendo, né? Eu falei de 4 padrões. Existe um protocolo de sincronismo. Então, eu falei do mestre-escravo, do produtor-consumidor, do gerador de informação, estou vivo ou não estou vivo, e o quarto protocolo é o de sincronismo. Então, quando você fala de sincronizar uma rede, né, a gente fala de TSN. O TSN é o Timing Sensitive Network. Se eu falo que vou mandar uma informação em 10 milissegundos, essa informação tem que ser gerada a cada 10 milissegundos. Se eu falo que eu vou mandar uma informação em 1 milissegundo, essa informação ela tem que ser gerada em 1 milissegundo. Né? Por que dessa necessidade de sincronia? Como ele é um protocolo que é feito, né, foi desenvolvido e aprimorado no mundo das geradoras de energia elétrica, se eu tenho mais de uma usina geradora e eu não consigo colocar em sintonia as fases que estão sendo produzidas, o que vai acontecer? Em algum momento na rede eu vou ter um pico de 2 vezes o VCC. E eu posso estourar todo um sistema de distribuição porque eu não sincronizei as fases de acordo com distâncias, de acordo com o tempo de produção daquela energia que eu estou distribuindo.
Então esse protocolo ele se preocupa em fazer o quê? A sincronização entre todos os elementos em nível nacional, tá? De todas as distribuidoras de energia do país. Para que isso aconteça, eu preciso de duas coisas. Qual o instante exato que eu estou? Eu tenho um link com GPS, eu utilizo o relógio atômico que a gente recebe, satelital, então eu sei exatamente qual é o horário que eu estou. E aí, através de georreferenciamento, você conhece a distância dos pontos de distribuição que estão ocorrendo. E a partir desse ponto de distribuição, você tem um sinal de sincronismo falando o seguinte, ó, valor de pico, valor de pico, valor de pico. O tempo todo você tem um pico de sintonia, de sincronia dessa produção de energia elétrica. E isso só acontece num protocolo que a gente chama de real time. Então veja que interessante, um único meio físico, Ethernet, trabalhando com 4 protocolos distintos, cada um fazendo uma coisa em tempo real. Então talvez agora vocês comecem a ter a noção da importância da rede Ethernet no chão de fábrica. Né? E por que está popularizando tanto? Por que todo mundo está utilizando? E é exatamente isso que está possibilitando a tal da revolução da 4.0. Né? Eu não tenho mais aqueles gargalos no chão de fábrica, não. Para pegar um dado lá embaixo, eu tenho que passar por N gateways, eu tenho que passar por N gestores para ter a informação. Não, essa informação já vem up-down, down-up, automaticamente, através do barramento Ethernet. Tá? Então, respondendo a questão aí de forma bem sucinta, né? É possível utilizar 2 ou mais protocolos na mesma rede? Sim, dependendo da rede que você está utilizando. Essa tecnologia do Field Bus faz referência à indústria 3.0. São tecnologias aí antigas, perto do que vocês estão trabalhando hoje. Quando eu falo de Field Bus, eu não consigo fazer esse compartilhamento de meio físico. Quando eu falo das novas tendências, das novas tecnologias, né, protocolos em rede Ethernet, aí sim eu já consigo falar em mais de um protocolo falando simultaneamente. Respondi a primeira pergunta, eu não sei se o colega que fez a questão aqui está online. Se quiser se manifestar bem, se não quiser também, não tem problema nenhum. Algum comentário adicional? Alguém que, ouvindo essa história, surgiu mais algum ponto de interesse? Mestre, esqueci de alguma coisa? Acho que só isso, né? Referente a esse ponto. Tá perfeito, Luiz. Não esqueceu, não. Eu acho que você contemplou tudo que deveria ser dito aí. Tá perfeito. Vamos lá. Questão 2. O colega compartilha aqui. Foi visto nesta aula que o protocolo HART é dedicado à parametrização remota de dispositivos em rede. Mas o HART é o único protocolo capaz de fazer tal efeito? Ou é mais eficiente em conversar com equipamentos parametrizáveis? Vamos lá. O HART, uma das funções é a parametrização de equipamentos em campo. Não se esqueçam que ele trafega aquele dado digital juntamente com um sinal analógico. Então, se eu tenho um medidor de 0 a 30 metros cúbicos por minuto, quando eu estou tendo uma medição de 30 metros cúbicos por minuto, eu tenho um sinal referencial de 20 miliamperes. Quando eu estou a 15 metros cúbicos por minuto, eu tenho um sinal analógico referenciado a 12 miliamperes. Quando não existe vazão nesse duto,
Eu tenho um sinal analógico de 4 miliamperes. Eu estou fazendo leitura analógica o tempo todo. Qual que é a grande sacada do Hart? Além dessa medição analógica, eu posso estar recebendo ela digitalizada no FSK. Um sinal analógico me indicando que eu estou a 15 metros cúbicos por minuto. O sinal digital afere isso? Né? Na comunicação, o elemento sensor está me informando realmente 15 metros cúbicos? Se tiver, ótimo. Além de fazer leitura, eu estou aferindo aquilo que eu estou lendo. Porque se o medidor conversa comigo falando que eu tenho 12 metros cúbicos e o sinal analógico me indica 17 metros cúbicos, existe algum erro. E quando existe essa discrepância na leitura, eu tenho que mandar um cara local verificar o que é que está acontecendo com o medidor. Tá? Então não se esqueçam que além do dado da conversa que existe, e essa conversa é bidirecional. Mestre pergunta, escravo responde. O mestre parametriza, o escravo responde. Ok, eu entendi sua mensagem, gravei tal informação. É um protocolo, é troca de dados, vai e volta. E existe a referência analógica, que é uma das possíveis confirmações do seu sistema em Hart. Ok? Todo protocolo parametriza, todo protocolo faz leitura, todo protocolo faz escrita. Somente o Hart te dá esse sinal analógico de feedback para você aferir se aquela leitura está correta ou não. Tá claro? O colega que questionou isso aqui está em aula? Belezinha, professor. É isso mesmo. Entendeu, Caetano, a diferença? Aham. Consegui compreender melhor agora. Beleza. É porque eu imaginava que ele era o único que fazia a parametrização, né? Só que existem outros ainda que fazem dessa mesma... Não da mesma forma, mas conseguem chegar a fazer isso. Tá. Parametrização de equipamentos em tempo real, assim. Vamos entender o que seria uma parametrização, tá? Por exemplo, eu setar um inversor de frequência para ele rodar a 70% da velocidade nominal. Isso é um parâmetro? 70%. Ok? Sim. Se esse inversor falar em Profibus, eu mando essa informação para o inversor. Se esse inversor falar em DeviceNet, eu mando essa informação para esse inversor. E se esse inversor falar em Ethernet IP, eu também consigo mandar essa informação para o inversor. Ou seja, gerar esse parâmetro, gerar essa escrita, que inclusive é um dos tópicos que a gente vai ver hoje, é passível de todo e qualquer protocolo existente de comunicação. Lá atrás a gente comentou das funções, do que motiva, quais são as utilizações de uma rede industrial. Né? São duas básicas que a gente considera. Uma é trazer o sinal de campo para o controlador. O controlador vai lá e lê qual que é a temperatura do campo. Ok? E a outra? Não é fazer a atuação? Liga uma válvula, desliga uma válvula. Abre 70% da válvula. Roda 70% da velocidade do motor. Isso é uma escrita que eu estou fazendo através da rede. E isso é válido para qualquer rede industrial. Não necessariamente industrial, tá? Vou abrir agora. Quando você salva um arquivo na nuvem, você salvou um Gmail. Você não gravou um dado, uma informação, está lá na nuvem? Certo? Aí depois eu posso abrir do celular, do micro do vizinho, de qualquer outra máquina que você abrir a sua conta, o seu dado está lá salvo. Você gravou uma informação através da rede de comunicação. Ah, mas essa rede não é industrial, professor. Tudo bem. As redes servem para compartilhar arquivos, compartilhar informação. Tudo bem? Entendi, professor. O parametrizar, você está gravando uma informação em algum lugar. 70%. Você gravou esse 70% em algum lugar. Isso você gerou um parâmetro.
E isso é permitido em qualquer rede existente. Beleza, então, professor. É isso mesmo. Fechou? E aí, destacando novamente, qual que é a diferença do Hart? Ele vai gerar, por exemplo, 70% do sinal de 4 a 20 mA. Ele vai te retornar isso num valor analógico. E aí você consegue conferir. Ah, realmente, ó, ele está me devendo 70% do sinal analógico, então ele entendeu o que eu quis gravar nele. Ok? Beleza. Mais alguém quer fazer algum comentário do Hart? Algum detalhe? Ok. Terceira e última questão. Fiquei com dúvidas sobre dados acíclicos. Se puderem explicar rapidamente, eu agradeceria. De resto, eu compreendi e entendi. Dado cíclico. A cada 2 minutos eu falo para vocês a hora. 19h38, 19h40, 19h42, 19h44. Ok? A cada 2 minutos eu estou gerando uma informação de hora. Certo? Entre o 38 e 40, eu posso levar. Vocês podem fazer uma pergunta. Eu abro para vocês. Boa, vou usar esse exemplo. Como é que acontece? O professor faz uma explicação, faz um questionamento. Faz uma explicação, faz um questionamento. Não é isso? Toda vez que eu falo para vocês, senhores, dúvidas, alguém levanta a mão? Ou é só de vez em quando que alguém levanta a mão e fala, olha, eu tenho uma dúvida? Ciclicamente, os professores geram a informação para vocês. De tempos em tempos, o professor para que vocês possam se manifestar. Vocês normalmente não se manifestam. A cada 3 vezes, 2 vezes, 1 vez por aula, 3 vezes por aula, um aluno levanta a mão e faz um questionamento. É regular a forma com que vocês fazem esse questionamento? Não, é totalmente irregular. Não tem uma regra. Eu posso falar dúvidas, pessoal, 10 vezes. Vai ter hora que você vai me fazer uma, tem hora que você vai fazer 3 perguntas. Em algumas aulas você não vai fazer nenhuma pergunta, ou seja, o professor gera a aula dele de forma cíclica. O aluno faz questões de forma acíclica, intermitente, de vez em quando. Quando faz? O professor abre o espaço para que vocês se comuniquem. Mas só alguns momentos é que vocês utilizam esse espaço. Então, quando a gente fala produtor-consumidor, cíclico, acíclico, é algo semelhante a isso. De tempos em tempos, o equipamento 1 gera temperatura. De tempos em tempos, o produtor 2 gera pressão. De tempos em tempos, o produtor 3 gera velocidade. De vez em quando surge uma informação de parametrização de um inversor de frequência. Ah, mas não é de tempos em tempos? Não. Hoje eu quero trabalhar, hoje a minha produção está tranquila, eu vou gerar lá uma baixa de rotação de 20% da velocidade atual do motor. Né? Pensa o seguinte, fábrica de sorvete acelera a produção no dia quente, diminui a produção no dia frio. Ela não faz isso de acordo com a temperatura ambiente que está do lado de fora? Tem dia que está quente, tem dia que está frio. Tem dia que não precisa mexer na referência, você passa a semana inteira que está frio. Né? Vai passar a semana inteira, baixa temperatura de produção. Tá? Então esse dado acíclico é exatamente nesse sentido que eu estou querendo dizer. De vez em quando acontece, não tem uma regularidade, não precisa ter regularidade. A metodologia produtor-consumidor não precisa dessa regularidade. A metodologia mestre-escravo tem que ter essa regularidade, senão ela não funciona. Afinal de contas, o escravo só vai gerar resposta se o mestre perguntar.
Então essa sincronia imposta do mestre-escravo não existe no produtor-consumidor. Ficou claro? O colega que fez essa questão tá conectado ou não? Tô sim, professor. Obrigado. Obrigadão, senhor. Fechou então, Samuel? Ficou claro esse ponto? Fechou. Obrigadão. Beleza. Mais alguém com alguma dúvida? Perfeito. Então eu vou fazer o seguinte, eu estou finalizando a aula. Finalizando a aula não, finalizando a gravação, para que a gente tenha 2 vídeos distintos, né? O vídeo do questionamento respondido. Eu vou colocar essas questões que foram levantadas como uma anotação, né, na aula, e eu coloco depois o vídeo das respostas para vocês terem esse conteúdo. Só finalizar o vídeo aqui.